Olá pessoal, esse vídeo é referente à atividade da disciplina de Linguagem de Programação 2 do curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal do Espírito Santo. A finalidade desse vídeo é demonstrar o funcionamento da validação dos dados digitados num formulário de registro de funcionário, sendo que o primeiro programa feito, ele recebia esses dados, mas não validava. Ou seja, qualquer valor que fosse preenchido, né, nos campos códigos, CPF, nome, valores válidos ou não válidos, eles seriam gravados, e o objetivo agora é que esses valores digitados sejam validados, estejam obedecendo determinados parâmetros, né? Parâmetros esses que já foram pré-definidos no formulário, esse formulário padrão aqui, onde o código do funcionário, né, deve ter um número inteiro, o CPF deve ter 11 dígitos, o nome 2 caracteres, a data de nascimento tem que ser válida, obedecendo um determinado padrão, o sexo tem que estar definido, o cargo, os critérios desse cargo, o salário também, como deve ser um número real positivo. Tá? Então vamos comentar essa linha aqui para que ela não atrapalhe o desenvolvimento do programa. Então, primeiramente, dentro da classe, né, dentro da classe tela registro funcionário, né, foi criado esse outro método aqui, método chamado de esse método aqui, formulário válido, né? E esse método aqui ele vai retornar verdadeiro ou falso depois de todos os códigos digitados, e onde os dados serão manipulados, ele retornará verdadeiro ou falso para esse se aqui, e se verdadeiro, os dados serão gravados, se falso, dará mensagem para o usuário até ele ajustar dentro do padrão pré-especificado pelo programador. Então, o primeiro campo a ser preenchido, ou melhor, né, antes de falar dos campos ser preenchidos, lembrando que essa validação ela foi dividida em 7 partes, né, que é a parte onde deve ser digitado o código, o CPF, o nome, a data de nascimento, o sexo, o cargo e o salário, que seriam, respectivamente, os campos do formulário a serem preenchidos. Tá? Aqui, quando vai se preencher o código do funcionário, né? Então, na tentativa, a primeira coisa é a tentativa de conversão do número inteiro lá que foi digitado, né? Esse número inteiro como string foi digitado no campo código, né? O parseInt vai receber esse valor digitado no campo tf código, e vai tentar validar, né? Vai validar esse código como um número inteiro. Já esse if aqui, ele verifica se o número digitado é um número positivo, né? Eu não posso ter um registro de um funcionário negativo, tá? Então, caso essa condição aqui não seja aceita, ele dará a mensagem para o usuário que o campo deve conter um número positivo, dando um erro de validação, sendo que o cursor onde deve ser digitado, ele permanece dentro da caixa a ser preenchida através desse método aqui, né, desse comando aqui, request_fox, até ser preenchido de maneira válida para avançar para o próximo campo. Já o catch aqui, ele verifica se o formato do número, ele está correto, né? Se ele está correto. Então, se o formato não está correto, de que maneira? Se é um valor numérico inteiro. Então, além de verificar se ele é maior, se ele é um número válido, maior do que 0, se ele é um número inteiro, né? Eu posso ter um código funcionário 12,75. Não, funcionário
código dele é 1200, ou 7000, é 3, é 2, é um número inteiro válido. Tá? E assim que é preenchido o campo código corretamente, né? Então vamos para a validação do CPF, né? E na validação do CPF eu criei uma classe, né? Uma classe chamada utilidade, né? Já deixei ela até pré-aberta aqui. E essa classe, o que que ela faz? Né? Essa classe é, ela tem um método dentro dela que é o método de validação de CPF, né? Obedecendo, né, as regras e as normas da Receita Federal, né? Ou seja, o CPF tem que ter 11 dígitos, né? Obedece todo essa sequência aqui esse algoritmo aqui, essa matemática de validação dos dígitos, né? Não é o foco agora falar sobre isso, né? E ele vai retornar falso ou verdadeiro. Se falso, né? Se o usuário digitou falso, ele vai informar para o usuário que ele deve digitar um CPF dentro do padrão brasileiro, com 11 dígitos válidos dentro do padrão brasileiro. Então, se vier falso, dá o erro de validação, o cursor permanece dentro da caixa do código do CPF, onde ele deve digitar da maneira correta, né? Além disso também, aliás, corrigindo, após a digitação do código de CPF e estando obedecendo a essa regra de validação, o cursor vai para a caixa de preenchimento do nome do funcionário. E na validação do nome do funcionário, primeiramente é validado, se é verificado, né, se o texto digitado, se o nome digitado, ele tem um comprimento mínimo, né, de 2 caracteres, né? A pessoa com um nome com caractere só é meio difícil. Com 2 caracteres existe e é possível, né? E além ele utiliza também esse método trim para que os espaços digitados em branco sejam removidos, né? Não sejam contados, né? E além disso, essa função if, ele verifica também, né, se o primeiro caractere é uma letra, né? Através do comando, né, através essa função, melhor falando, essa função Slater aqui, né? Ele passa como parâmetro o primeiro caractere para verificar se é um caractere válido, né? Então, se essa condição for falsa, se for um número, se for menos que 2 caracteres, ou, né, não for uma letra, o primeiro caractere, ele dá a informação para o usuário que o campo deve conter no mínimo 2 caracteres e deve iniciar com uma letra, né? Então aqui eu tenho aqui um se aqui, onde eu tenho essa função, né, ou essa função tem que ser atendida. As duas têm que ser atendidas, né? Se uma for atendida e a outra não, o usuário continuar recebendo a mensagem de erro e o cursor continuará dentro do campo nome para ser corrigido, né? O cursor vai ficar preso ali devido a esse comando request focus, né? Preenchido corretamente, o cursor vai para a caixa lá onde deve ser preenchido a data de nascimento, né? E a data de nascimento ela deve ter aquele formato, né? Dia, 2 caracteres, mês com 2 caracteres e ano com 4 caracteres, né? E o YY aqui é o padrão, né? Porque o termo é em inglês, né? Não é AAA, o termo é em inglês, é YYY, e eu adotei também na continuação YYY porque obedecendo o padrão em inglês, né? Então o Simple Date Format aqui, SDF, ele vai receber, né, esse padrão, né, e essa string, né, e o que ele faz? Ele pega esse padrão e manda para o padrão, né, de formação de data, né? Esse camarada, essa linha aqui, o SDF set leniente, o que ele faz? Ele evita qualquer tentativa de ajuste na data dentro da caixa de diálogo. Então, se o usuário foi lá e digitou 10
dia 10 do... Então, a data de nascimento deve obedecer esse padrão aqui, dia, mês e ano. Os demais campos é preenchido, a validação é de forma análoga, né, à vista anteriormente, ou seja, o sexo tem que estar definido, caso não é solicitado ao usuário para definir o sexo. O cargo tem que estar definido também, né, sendo que o mínimo é 3 caracteres, sendo que o primeiro caractere tem que ser letra, os espaços também são desconsiderados. Caso não obedeça a esse formato, o usuário recebe também a informação. E o salário também, ele recebe também o salário, verifica se esse salário é um número inteiro, né? Verifica se esse salário é maior do que zero. Caso não obedeça essas condições, o usuário recebe também a solicitação para que preencha de maneira que atenda os pré-requisitos estabelecidos. E por fim, se atendeu todas as solicitações, ele retorna esse verdadeiro aqui, onde, né, com o botão salvar, vai receber verdadeiro e esses valores aqui serão salvos, serão registrados lá na meu cadastro de funcionário. Vamos ver rapidamente aqui, o funcionamento, né? Então já temos aqui alguns registros, mas temos que estão pré-gravados lá no meu arquivo, ver que o CPF não está válido. Então, primeiramente, eu vou tentar salvar, ele já me informa que o campo código deve ser preenchido com valor positivo, botando um valor positivo, já mando salvar, ele já me pede um CPF. Eu vou digitar um CPF inválido aqui, e ele vai me dar a informação que deve ser um CPF válido, padrão brasileiro, conter 11 números, né? Então, vamos digitar um CPF válido. E agora sim ele já solicita um nome com 2 caracteres. Então, vou botar um nome aqui com 2 caracteres, e vai ser um A, e vamos ver o que ele nos fala. O nome deve ter 2 caracteres e iniciar com uma letra, né? Vê que o cursor manteve na mesma posição. Então o meu funcionário aqui vai se chamar Ed, né? E quando eu aqui 12 de 12 de 2012. 12 de 12 de 2012. E agora ele avança para o campo onde solicita que o valor do sexo deve ser definido, né? Então, masculino, e agora ele já me pergunta qual é o cargo do funcionário que está sendo registrado. Então, o cargo dele ele é engenheiro. Eu já peço para salvar, mas ainda falta o campo salário a ser preenchido. Então, vamos colocar lá que o salário dele é R$ 4.000. Então, o registro foi salvo, recebi a informação de registro salvo. Está lá o funcionário, código 12, é o ED, o CPF dele, a data de nascimento, o sexo, cargo e o salário. Assim encerra esse primeiro vídeo, né, dessa atividade que é validação dos formulários. Obrigado.